Extra. Produtos que valorizam a natureza. Poeta ou lambreiro, não faltam versos pra rimar, pra falar em cantoria as belezas do lugar. Mas não sabe, no domingo eu quero um jardim pra plantar. Gostaram? Gustav Winters, paisagista, professor, músico, que mais? Contista, mentiroso. E bom papo. Então, hoje, eu sou Roberto Araújo, da Revista Natureza. Eu estou com uma missão um bocado difícil aqui, porque esse professor fala tudo. O Raul Cánovas também é professor, palestrante. Então, hoje acho que eu vou conseguir falar só isso e mais nada. Então, vamos começar, Gustavo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a formação de um paisagista. Quantos alunos você já teve nesses anos todos de curso que você tem? Nossa, começamos a dar cursos em 1991, né? E de lá para cá, eu acho que nós já formamos cerca de 9.000 pessoas. Embora tenham 15.000 ainda no nosso cadastro, vamos dizer, que estão pensando, né, em fazer o nosso curso. 27 anos. 27 por aí, anos. Você é bom de matemática. Né? É E tem muita gente que vem fazer o nosso curso, por exemplo, não muitas vezes para ser paisagista, porque não estão muito contentes com o próprio jardim, né? Você vê no estado de São Paulo tem 97% da população morando na cidade e as pessoas querem algum verde dentro de casa para melhorar o astral, e melhora mesmo, né? Fala a verdade, né? Uma flor, uma samambaia, qualquer coisa que seja, ou mesmo uma hortinha numa garrafa PET na varanda do apartamento, né? Mas a que você atribui essa vontade das pessoas em geral? Eu acho que inclusive fora do Brasil está acontecendo isso, de procurar no paisagismo uma alternativa para a atividade que eles têm. É verdade, né? Eu sempre costumo dizer que nós só podemos estar em harmonia se a natureza também está. Porque nós somos feitos do mesmo material, átomos. Tá? Originalmente nós somos bípedes de sombra, vamos dizer, somos bichos de sombra. Então é natural que as pessoas, vamos dizer, que moram num ambiente totalmente artificial, que não é o hábitat natural do ser humano, que eles procurem um pouco de verde, né? Daí o sucesso... Retorno ao agreste. Sim. Ao agreste perdido, né? Por aí. Você né? acabou de falar que 97% das pessoas moram em cidades. Aqui no estado de São Paulo, né? Mas assim, sim, aqui no estado de São Paulo. É, Mas acho que há uma necessidade aí da pessoa, mesmo inconscientemente, querer voltar a essa natureza perdida, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, eles sentem falta disso. A gente percebe isso pelos nossos cursos, né? Que vem, vamos dizer, pessoas que não tem nada a ver com paisagismo, mas querem saber pelo menos como não matar as plantinhas dentro de casa, dentro do O apartamento. que mais encanta as pessoas assim quando você começa a falar? O que elas mais têm sede de saber? Assim, qual a lição que você dá que as pessoas mais gostam, Gustavo, que mais se apaixonam? Como não matar a planta. Elas são assassinas de planta. Né? Não, porque elas compram a planta com tanto carinho, né, em gardens e ceasa, sei lá e tal, e depois ela vê a plantinha assim, água todo dia, né, aquela coisa, não, vamos dar água, a planta gosta de água e tal, e aí acaba morrendo, né. E elas se sentem muito frustradas com isso, então... Eu acho que essa é uma das, vamos dizer, um dos motivos que a pessoa procura saber alguma coisa a mais sobre paisagismo, sobre como tratar as plantas e tal. E o que você ensina para a planta não morrer? Olha, várias coisas, né? São 4 dias, um curso que era para durar 5 dias, são 4 dias. Os cursos têm terminado ali às 8 horas da noite. Ali as pessoas, vamos dizer, elas acabam... entendendo de que a planta é um bebezinho, né?
E quando o bebezinho nasce, vamos dizer, a primeira coisa que toma é o colostro, depois o leite materno, depois ali vai os sucos, a papinha e coisa e tal. Nos cursos a gente ensina exatamente, né, para não matar a planta também. A evolução desse cuidado. Sim, claro. E muitas plantas não sabem nadar, né? Então, a gente... A não ser aquelas ciliares, né? As outras não precisam de tanta água, né? Especialmente o cactus. Não, boa parte morre por excesso de zelo. Né? Sim. Sei lá, uma violetinha, por exemplo. Tá? Ela tem que ser regada de baixo para cima. Então você coloca a violetinha em cima de um pires, tá? Entre o pires e o potinho da violetinha a gente coloca uma toalha velha, um jeans velho, alguma coisa assim, e deixa só aquilo lá úmido, só isso. Né? Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. E quando acabar o ciclo, você tira um pouco ali as folhas, vamos dizer, que estão depositadas nos bordos, né? E aí com uma pinça a gente tira ali aquela gema apical, então toda a energia agora volta para onde? Para a parte reprodutiva, né? Que é o que eles querem. E depois de 3 meses, mais ou menos, a violetinha começa ali a florescer de novo. Né? Então são dicas assim que... E nos cursos de jardinagem a gente aprende a dar comida para a planta. Né? Dentro de uma prática, a gente faz um jardim na prática, planta uma árvore na prática, né? Que também tem que ser irrigada de baixo para cima, e esses truques todos que a gente ensina nos nossos Como cursos. é que você irriga uma planta de baixo, uma árvore de baixo para cima? Pois vários manuais, vamos dizer, de jardinagem fala para você abrir um berço, né, de 40 por 40 por 40, os meus já são o dobro, né, de 80 por 80 por 80, e você faz a mistura de acordo com a análise do solo, aquilo que está faltando você coloca. Agora, aquele material que saiu do berço, vamos dizer, os manuais falam para a gente devolver a metade. Eu já jogo tudo fora, faço um coquetel ali de comida para a planta, tá? Onde vai matéria orgânica tem bactérias, bactérias fermentam, soltam gases, a tendência do gás é subir ou descer? Né? É subir. Então... Normalmente a gente coloca um tubo sanfonado de dreno no fundo da cova, junto com a planta e tudo, e rega tudo por ali. Então a água vem de baixo para cima, fazendo uma compactação hidráulica na exata pressão que o torrão aguenta, então você não precisa ficar pisando em volta, não é um morão de seca, né? E toda adubação, toda rega, tudo é feito de baixo para cima, pelo menos nos primeiros 3, conforme a árvore grande, 6 meses, né? A gente ensina a fazer desse jeito, né? Que muita gente ainda planta, vamos dizer, no fundo da cova, né? Principalmente no dia da árvore, quando alguém quer fazer uma homenagem, bem na frente da televisão, enfia a muda bem no fundo da cova, a gente E você tira faz esses uma vícios. troca total de solo Eu faço uma troca total, não aproveito nada, por exemplo. desse solo original? Não, porque muitas vezes o solo não é original. Onde nós fazemos jardins, o solo não é original. Então não tem essa coisa da primeira camada. Isso é verdade. Né? Então, tira tudo. É um sacrifício, abrir um berço de 80 por 80 por 80. Aí vai colocar o mesmo material de novo. Né? Aliás, volta um pouco ao que você falou antes, sobre os 40 por 40 por 40 e que você usa 80 por 80 por 80. Explica isso por quê. O nosso amigo Jorge Castaldi, né, que você deve conhecer, Sim, ele fala que nós temos 2 tipos de clientes, o 10 para 1 e o 1 para 10. Né? O 10 para 1 é aquele que gasta R$10 no berço e R$1 na muda. Eu prefiro esse. Claro. E outros gastam, vamos dizer, R$1 no berço e gastam R$10 na muda. Entendeu? Na planta em si. É a diferença entre hemisfério norte e hemisfério sul. Eu prefiro o 10 para 1, porque a gente quer ver a coisa crescer, claro. É isso. Claro, claro. E crescer bem, né? E claro, diga-se de passagem, que então, nesse verso maior, com um bom substrato, um bom análise de solo, exato. a gente está criando uma história para a planta que começa de zero, né? E que evolui permanentemente. Claro, é bem assim. Você é um estudioso de plantas, quer dizer, eu não sei bem, eu até queria que você falasse um pouco por que holandês, e você veio beber para cá, né, da Holanda, porque os holandeses têm tanta facilidade em lidar com as plantas, e queria que você falasse um pouco da sua formação, que você estuda, né? Você estudou a vida toda plantas, você fez curso. Como é que se forma um especialista?
como você em jardinagem e paisagismo? É um aprendizado constante, né? Eu ainda continuo estudando plantas ali 1 hora por dia, vamos dizer. Você pode falar que você entende de plantas, né? Alguém fala assim, que planta que é essa? Você conhece 1000, a pessoa apresenta 1001, né? Você não... Então é estudar constante, né? Eu fiz biologia aqui na Unesp Rio Claro, e depois eu fui para a Holanda, né? E me especializei ali e tal. E quando eu voltei para tocar o Parque Ecológico do Tietê, da Zona Leste, né, e da Zona Oeste. E ali foi uma grande escola, porque a gente não tinha internet, não tinha... Incluindo o Cumbica, né? E Cumbica. eu era empregado, eu tinha que fazer o projeto, né, do aeroporto de Cumbica, junto com o arquiteto Adilson Godoy. E depois do serviço a gente ia para o Campo de Marte e 148 pranchas em nanquim sobre vegetal, né, daí que surgiu o aeroporto de Guarulhos. Outro aprendizado é você produzir mudas, vamos dizer, né? Então, nenhuma muda ali no aeroporto de Guarulhos, vamos dizer, e no Parque Ecológico Tietê foram comprados, vamos dizer, todos foram feitos ali. Então, esse é um grande aprendizado, né? De você ver a coisa desde a semente, desde a estaca, você aprender na prática, não na teoria. Ou seja, você não está aprendendo aí através dos livros, e sim trabalhando numa coisa concreta, num espaço concreto, né? Eu acho que 90% daquilo que eu sei, vamos dizer, que eu ainda tenho que aprender, eu vou aprendendo na prática. Essa tua curiosidade pelo espaço público começou lá, em Cumbica? Não exatamente. O teu trabalho com praça, com... Então, ali... Só deixa eu fazer uma paradinha aqui, porque o Gustav talvez seja a pessoa que mais fez praças desse Brasil afora. Sim. Então todo o interior, todos os locais você faz, né? Então você tem muita facilidade e sabe como fazer praças, né? Então pode continuar, por favor. Então, depois que na virada das gestões, né, estaduais, eu acabei sendo o assessor direto no lado de meio ambiente do secretário de Obras e Meio Ambiente. Era o começo do governo Montoro, se não me engano. Dinheiro não tinha. Então, ele entrou com aquela coisa de descentralização. A gente ia até os prefeitos, vamos dizer, e dava carinho para eles, dava assessoria para eles. E ali eu vi que tinha muita planta tóxica em praças, perto de playgrounds e essas coisas assim. Eu comecei a estudar e montei um programa chamado Somando Verde. Como a secretaria chamava Secretaria de Obras e Meio Ambiente, SOMA, eu montei o Somando Verde, que caiu no gosto, inclusive dos governadores e do meu chefe, que era o secretário estadual de Meio Ambiente, e consegui montar uma equipe de 9 pessoas, e onde nós fizemos mais de 1000 e tantos projetos, das quais foram inaugurados, eu acho que 900 praças, alguma coisa assim. É um número, Recinto Folclórico de Olímpia, Calçadão de Barretos, e vários parques ecológicos, praças e tal. E ali foi praticamente uma praça por semana, né? E a gente inaugurava ali, praticamente, às vezes, vamos dizer, num dia só, num sábado só, a gente tinha que ir em Jaú, tem que ir em São João da Boa Vista e em Garça, né? Porque todos estavam prontos naquele mesmo dia. Foi um grande aprendizado, foi fantástico. E ali você percebe uma coisa interessante. Você pode ser engenheiro de um viaduto, você pode ser o arquiteto de uma escola. Poucas pessoas vão te falar disso na imprensa. Agora, quando você mexe com os olhos do povo, quando você mexe numa praça, ali vem críticas, vem sugestões, todas ali por parte da imprensa, por parte de vereadores e assim por diante, né? Tem críticas boas, vamos dizer, tem críticas ruins também, né? Porque ninguém atira manga pedra em manga que está no chão, né? Que nem diz o outro. Mas, e quando você faz a praça, o básico da praça, a primeira coisa é em X, é isso? Entra de um lado, sai do outro, entra de um lado, sai do outro. A maioria dos traçados das praças são assim até hoje. Por quê? Qual que é? Como é que funciona? É mais básico, é mais fácil, é mais simples? É mais fácil de você locar, né?
E aí é só colocar o bordadinho de pingo de ouro, né? Não, mas agora falando sério, eu vejo de que há uma grande guinada na humanidade nesse novo milênio. E o espaço público também, a sua função mudou. Como que era a praça na nossa adolescência? Quem que frequentava a praça? O velhinho que sentava em um banco na sombra de uma árvore para ler o jornal. O velhinho era de 60 anos, né? É. E as crianças que ficavam brincando no escorregador, no carrossel. Isso você não vê mais. Essas crianças hoje brincam com computador. E os velhinhos de 60 anos bebem vinho e viajam. Já mudou muito o conceito do uso do espaço público. Não mudou? Sim. E ao mesmo tempo, ou seja, não há uma necessidade de mudar também a forma de projetar uma praça? Tudo evoluiu. Né? Essas praças que você falou ali, né? Aquele traçado simétrico, né? O estilo Sim. formal, francês e tal. Sim. Esse não funciona mais. Tá? Os bancos, por exemplo, elas são feitas de granelite, é um excelente condutor de calor, e ainda estão no corredor, na própria circulação. Né? Quer saber o que é isso? Coloca uma cadeira no corredor do apartamento ou da casa de vocês e fica sentado ali durante 1 minuto. Tá? Então isso aí evoluiu. Onde é mais gostoso de sentar? Na sala. E a praça tem que ter salas, vamos dizer. Exatamente. Né? Hoje tem que ter tomada em tudo quanto é lugar, para carregar o celular, né? Isso também mudou. Né? Eu costumo dizer o seguinte: se você colocar numa praça pública 5 tipos de lazer, você tem chance zero de errar num projeto. Tá? Apesar que eu não faço praça sem uma pesquisa popular, para cima de 1000 opiniões. Aí eu faço aquela curva de Student, né? Seleciono aquilo que estatisticamente significativo, e se vier alguma crítica ou alguma sugestão diferente daquilo, eu falo, olha gente, estou me baseando naquilo que o povo pediu. Claro. É a pesquisa popular, eu começo por ali. O anseio de uma comunidade. Sim. De uma comunidade que a gente fala de uma pequena região, né? É. Que de bairro para bairro pode mudar muitíssimo Sim. o temperamento dos seus habitantes. É verdade. Aí eu tenho os desejos, agora tenho as necessidades. Aí entra o técnico. Tá? Então esse traçado não funciona mais. Então muitas vezes você tem que mudar o traçado. Aquele banco, por exemplo, com propaganda, né? Isso é uma linguagem positiva, eu não sou obrigado a ir com aquilo que está escrito no banco. O material com que ele é feito, excelente condutor de calor, por isso que a pessoa coloca ali, senta em cima do encosto e coloca o pé no assento. E a prefeitura não tem, ela não sabe sair daquilo. Então, mas aí eles falam assim... Antes de você explicar as possibilidades, a gente vai dar uma paradinha e você volta já já. É mesmo? Isso, Então, isso. Trap, produtos que valorizam a natureza. Quando a gente entra numa praça, normalmente a gente não presta muita atenção no que tem lá dentro. Vê as plantas, vê aquela coisa, mas quem não é habituado, não tem olhar treinado, não enxerga exatamente o que tem lá. E o Gustav estava contando pra gente que uma praça tem que ter pelo menos 5 itens de lazer. Quais são eles, Gustav? Então, essa é uma chance de você não errar no projeto de uma praça. O primeiro tipo de lazer, o mais importante talvez, seja o lazer contemplativo, de contemplação visual. Ou seja, a praça tem que estar bonita, as flores têm que estar saudáveis, a praça tem que estar varrida, não pode ter lixo e assim por diante. Por quê? Porque nós somos e nós nos comportamos de acordo com aquilo que a gente está vendo, né? Então, com isso, você consegue diminuir a depredação, você consegue manter o respeito de uso, porque qualquer pedaço, sei lá, de lixo que você coloca ali, vamos dizer, já chama atenção, né? E já convida o outro a jogar outro lixo ali também. Então, um lazer contemplativo, o jardim tem que estar limpo, vamos dizer, e isso diminui, vamos dizer, a criminalidade e o vandalismo. Segundo tipo de lazer, recreativo, de 0 até 100 anos de idade, né? Se a pessoa estiver viva ainda há 100 anos. Então entra os playgrounds, vamos dizer, entra ali todos os equipamentos recreativos. O mobiliário. Né? Todo mobiliário que estimule o lazer recreativo. Tá?
Para adulto, o que seria um recreativo desse para um adulto ou para uma pessoa de idade? O que o adulto gosta de fazer? Jogar baralho, né? Então a gente coloca para a terceira idade, a gente coloca ali a mesinha, né? Um ambiente ali só para eles, vamos dizer, onde eles possam jogar, dominó, porque vira criança de novo, né? Então, para eles se ocuparem daquele ócio todo, aí eu coloco mesinhas, vamos dizer, com banquinhos e tal, para que eles possam fazer aqueles jogos lúdicos, né? E isso tem, vamos dizer, ocupado o tempo ocioso dessas pessoas assim da terceira idade. Tem muito respeito para eles. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Esportivo. Tá? É muito importante, principalmente nessa época, né, onde existe muito sedentarismo por causa das coisas que vão surgindo, computador, internet, essas coisas todas ali e tal. O lazer esportivo, para todas as idades também. Né? Isso pode ser, por exemplo, equipamentos que estão surgindo ali, né, de ginástica, essas coisas tudo, quadras poliesportivas, enfim, pistas de culpa. Sim, para treinamento físico. Para treinamento físico, é muito importante, senão a pessoa vira aparelho, né? Senão todo mundo vira um panquecão ali, é verdade. Panqueca não vira em pé, não isso fica tem em pé. crescido muito, isso tem crescido muito. Exatamente. Outra coisa muito importante, que seria o quarto tipo de lazer, é o cultural. Tá? Uma pessoa sem cultura é uma pessoa sem RG, sem CPF, sem nada. Então, nas praças tem que ter um palco, tem que ter um lugar para exibição, né? Artística, se vira nos 30, enfim. Um coretinho. Tudo não coreto, porque o coreto, na verdade, ela não proporciona... A pessoa tem que assistir tudo aquilo lá de pé. E quem está se apresentando lá no coreto não sabe para que lado virar, vamos dizer. Então tem que ser um palco, de preferência com um espelho d'água, vamos dizer, quando ele não é usado, pode ser usado as fontes e tal, e uma arquibancada em volta. Algo mais inspirado nos teatros gregos. Essa ali é a marca registrada. Teatro grego. Um espelho d'água, palco avançando dentro do espelho e uma arquibancada em volta. Tá? Então ali está resolvido praticamente o lazer cultural. Aquisitivo, né? A gente gosta de gastar, né? Na praça alguma coisa tem que estar ali para comprar. Então vale ali as praças de alimentação, né? Vale ali as feiras, por exemplo, de artesanato, tá? Desde que seja bem administrada, que não vire uma feira persa, vamos dizer assim, né? Mas que a pessoa, vamos dizer, quando sai, ela tem satisfação, por exemplo, de pagar um refrigerante para a namorada, de pagar um hambúrguer, um sorvete, uma coisa assim, né? Alguma coisa para comprar. Então, resumindo, é o contemplativo, recreativo, esportivo, cultural e o aquisitivo, que a gente fala. Mas e o traçado disso? E o X? Antes dos 5 a gente teve assim, nós temos uma folha em branco, você tem uma folha em branco, você vai começar a desenhar. Sim. Nós partimos para quê? Ou seja, houve uma época em que os jardins eram de linhas extremamente retas, né? Os jardins renascentistas italianos, franceses, eram extremamente retos. Aí entraram os ingleses com extremamente curvos. Inclusive nós sofrimos essas mudanças. Até o próprio primeiro jardim do Valentim, no Rio, verdade. Ele foi alterado depois por Glazio, que incorporou linhas curvas, tirou as retas e incorporou a linha curva. Como seria esse traçado hoje? Ele é curvo ou ele é reto? Aí entra a minha teoria dos traçados e composições, né? Hoje eu tenho um quadro, por exemplo, onde é que eu coloco as composições, que são feitas com plantas, né? Nós estamos falando em formas de canteiros e uso de plantas diversas, e o traçado, tá? Que pode ser simétrico, assimétrico, de linha curva, de linha reta e coisa e tal. Essa teoria dos traçados e composições, que a gente explica até nos nossos cursos, elas vão de acordo com a pesquisa popular. Tá? Hoje, por exemplo, o pessoal já não gosta mais daquela praça, academicamente falando, de formal, por exemplo, né? Porque eles falam que existem 3 tipos de jardim só, né? O formal, o informal e o naturalista, fazendo referência ao jardim francês, ao inglês e ao oriental. Tá? Eu confronto isso direto, porque nós temos que
analisar, vamos dizer, o jardim de acordo com o traçado arquitetônico que ele tem e a composição botânica que nós fazemos em cima dela. Né? Então daí minha teoria dos traçados e composições. Hoje eu tenho um quadro com os traçados e as composições. Quando é para fazer uma praça, eu, de acordo com a pesquisa popular, eu escolho um traçado, uma composição e praticamente eu tenho chance zero de errar, incluindo os 5 tipos de lazer. Aí eu acerto em 100%, mesmo sem pesquisa popular. E quando você vai fazer um jardim, ou quando uma pessoa, você falou que muita gente vai até o seu curso para aprender a fazer o próprio jardim, para trabalhar em casa, para entender, para cuidar das plantas. Qual a informação mais relevante? O que é mais importante para a pessoa ter um jardim bem sucedido em casa? Como não matar a planta. Não, isso você já falou. Eu falo mais do paisagismo. Pois é. Eles têm uma frustração muito grande, porque, veja bem, você já viu uma pessoa indo no Garden Center com o carrinho? Sim. O bom dono de Garden Center, ele coloca as plantas mais vistosas logo na entrada, que são as plantas anuais, tá? Que elas compram já no terço final da vida dela. Então elas acabam plantando e depois de 2, 3 meses acabam perecendo, claro. Vamos dizer. E aí elas vêm para o meu curso e falam assim, eu acho que eu não tenho a mão boa para plantar, então eu acho que eu vou, sei lá, fazer um curso, né, de ver como é que faz a planta. Mas a tua pergunta reflete bem, vamos dizer, a confusão do próprio cliente, né? Se sabe de tudo, hoje se sabe mexer com celular, com computador, com tudo e tal, mas quando você fala de jardim, aí a pessoa precisa de mais informações e elas vêm procurar exatamente isso nos nossos cursos, né? Então, mas o que você conta para ela? Conta para nós aí, sem fazer o curso mesmo? Sem fazer curso. Como é que você resume os 4 dias do curso em 5 minutos? Né? Meio difícil, né, Roberto? Isso aí tem uma ideia. É complicado, né? Olha, primeiro, vamos dizer, comida para a planta, vamos dizer, né? Uma coisa que a gente tem, inclusive no curso avançado de paisagismo, a gente não tem tempo praticamente para falar de jardinagem. A maior parte das perguntas são sobre jardinagem. Então a gente fala em comida para a planta, não tem muito tempo, então tem um curso de 2 dias só de jardinagem, né? E ali a gente fala que o bebezinho quando nasce, vamos dizer, a primeira coisa que ela toma ali o colostro, depois o leite, depois a papinha, e a planta é a mesma coisa, né? Já a planta adulta, por exemplo, você pode tratá-la com um adulto, aí pode dar torresmo, pode dar feijoada, essas coisas todas assim. A gente explica isso nos cursos, né? A pessoa confundem ainda muito jardinagem com paisagismo. Para mim isso é uma coisa tão diferente. Muito diferente. É muito diferente. Né? A execução, a manutenção, o manejo em si. Enquanto que o paisagismo é uma ideia, né? É um projeto, é uma criação. Isso que eu queria que você falasse, do paisagismo. Como é que fica isso no teu curso, as aulas de paisagismo e as aulas de jardinagem? Como é que teu aluno acaba entendendo isso? Você tocou num ponto bem crucial, vamos dizer, que as pessoas normalmente confundem isso, né? Paisagismo e jardinagem são os 2 pés da escada, tá? Uma depende da outra, ou são as 2 rodas da bicicleta. Claro. Tá certo? Sim. Então, não adianta a pessoa entender de paisagismo se não entender de jardinagem. Então são os 2, as 2 rodas da bicicleta. E a inversa não é a mesma coisa. Sim, claro. Ou seja, você pode ser um excelente jardineiro sem entender nada de paisagismo. Sim. Muitas vezes os jardineiros vêm para o nosso curso, vamos dizer, fazendo curso de paisagismo. Daí eles falam assim, nossa, eu acho que eu fiz tudo errado, né? Porque claro, no paisagismo praticamente, vamos dizer, é a tua ideia, aquele espírito que bate ali, isso, baseado ou numa pesquisa popular, que eu sempre faço, no caso de macropaisagismo, principalmente urbano, ou na lista de necessidades e desejos, né? Que o cliente ele tem alguns desejos, vamos dizer, e quando você vê como técnico, o jardim tem algumas necessidades. Então é isso que a gente explica nos nossos cursos. O que eu vejo é que no paisagismo você tem uma porcentagem, e essa porcentagem é extremamente variável, entre a criatividade e a técnica. Sim. Né? Já até que ponto
o aspecto técnico pesa no projeto e até que ponto o aspecto criativo. Então é muito comum o paisagista ser chamado de artista, é uma arte. Só que a grande diferença, eu vejo, pelo menos dessa maneira, que a arte é fazer uma música, a arte é pintar, enfim. O paisagismo tem um lado técnico extremamente pesado, que se você não leva em conta, este jardim será um fracasso depois de 3 meses, quanto mais um ano, que são as grandes frustrações, muitas vezes, dos paisagistas novos, que terminam a obra e depois de 1 ano, 2 anos, o jardim vira uma hecatombe, né? Ou ele cresceu mal, ou ele não cresceu, morreram as plantas, ou seja, houve um desconhecimento técnico que é fundamental, né? Então a porcentagem... Então vamos lá, Raul, então vamos lá definir, na verdade, o que é o paisagismo. Nós temos cursos, por exemplo, que são disciplinares, matemática, por exemplo. Então, num curso superior se ensina matemática pura, tá certo? Sim. Existem as profissões multidisciplinares, tá? A arquitetura é uma delas, a agronomia é uma delas. São várias ciências, na verdade, que são dadas à parte, tá? Para formar esse conhecimento. O paisagismo, ele é transdisciplinar. Uma se encaixa na outra, uma profissão se encaixa na outra. Então isso dá um eixo, na verdade, de uma nova ciência. Poucas pessoas entendem que paisagismo é uma nova ciência, não é multidisciplinar, ele é transdisciplinar. Tá? Onde a arquitetura é uma das ciências, agronomia, biologia, geografia, enfim. Mas aí entra sociologia, medicina... São 16 ciências que entram ali, fora os princípios da arte paisagística. Claro. É uma especialidade transdisciplinar de arte e de ciência, que faz do paisagismo uma das profissões mais difíceis, na verdade. E hoje eu sei um pouco de paisagismo, vamos dizer, mas eu continuo estudando e descobrindo cada vez mais coisas, né? Interessante. Então, Gustavo, eu acho que há uma mudança enorme de paradigmas nos últimos, sei lá, 40, 50 anos, uma época que inclusive nós vivimos, eu que sou um pouco mais velho do que você, vivi um pouco mais isso. Então, como esse fato transdisciplinar está mostrando esse novo rumo do paisagismo hoje? Se você começar a entender, por exemplo, uma matéria disciplinar, nós estamos falando de matemática, vamos dizer, multidisciplinar, transdisciplinar, é quando uma coisa depende da outra. Imagine, por exemplo, você desenhando círculos, tá? A multidisciplinar, os círculos eles são separados, ok? Agora, a transdisciplinar, você desenha um círculo dentro do outro círculo, tá? Isso dá um eixo de um novo conhecimento que é o paisagismo, e pouca gente entende isso, onde entram 16 ciências, tá? Fora, vamos dizer, a tua própria criatividade, vamos dizer, o teu dom de criar coisas inusitadas, de inovar e assim por diante. 16 são as áreas técnicas que você precisa. São as ciências, né? É uma ciência exata, tá? Onde entra informática, onde entra arquitetura, biologia, geografia, ecologia, entra um monte de coisas ali. Que não existia 50 anos atrás. Não, o paisagismo era considerado, não, vamos fazer um lugar bonito, né? Então estava se falando somente, vamos dizer, no lazer contemplativo, que eu falei assim, que é um tipo de lazer. Esqueceram os outros tipos. Porque o jardim hoje, por exemplo, sei lá, além do esporte, além da recreação, é um lugar onde é que você pode ficar à vontade, né? O jardim tem copo, e se tem copo tem mesa, e se tem mesa, vamos dizer, você não vai colocar ali no meio do barro, se tem grama em volta, se tem plantas, você pode reunir amigos, você pode reunir ali a família, resolver inclusive problema de famílias, né, que às vezes tem ali, que num churrasco de repente ali se resolve. Mas olha as influências, eu acho que você falou, 97% da população do estado de São Paulo mora em cidades. É verdade. Estas cidades se verticalizaram de uma maneira brutal. Isso influencia enormemente na meteorologia do lugar. Então, às vezes, esse jardim que está aqui muda totalmente em 100 metros, por causa de ventos, por causa da insolação. Olha, eu aprendi na Holanda que a mãe não pode andar mais do que 10 minutos para ir com seu filho numa área verde. Tá? E que ali tem um parquinho para ela se divertir também.
Eu já fiz isso com um filho, com outro, e andei de 500 até 900 metros, né? Então, quando você fala de paisagismo urbano, isso tem que estar salpicado na malha urbana, inclusive para alimentar o lençol freático. Isso não é novidade, né? Mas, muito além disso, vamos dizer, o jardim, hoje, ele é lido com dois lados do cérebro. O pessoal esquece isso. Quando você tem cor, quando você tem perfume num jardim, isso é interpretado pelo lado direito do cérebro. Uhum. As formas, os volumes, vamos dizer, que acontecem, as texturas e tal, isso é lido pelo lado mais racional do nosso cérebro, que é o lado esquerdo. Quando o lado esquerdo e o lado direito, vamos dizer, se aprovam, aí é que dá aquele negócio do né? E é isso que dá ascendência sobre a alma e o espírito das pessoas. E a nossa função sempre é cutucar aquele lado anjo das pessoas, porque nós temos um lado de capeta também, que a gente aprende melhor não mexer com ele. A principal função do paisagista é exatamente, vamos dizer, mexer com o lado anjo que todos nós temos, né? E às vezes até tocar um violãozinho, né, Gustavo? Verdade, o violão ajuda muito, né? Aí você fez a praça, lindo, a paisagem, aí toma um uísque e toca um violãozinho. Em homenagem à paineira, né? Põe na paineira, põe na paineira, põe na da paineira. Põe na paineira, põe na paineira, põe na da paineira. Mensagem seja prestada ao gigante da região, testemunha da nossa jornada tão dura deste sertão, tão dura deste sertão. Põe na paineira, põe na paineira, põe na da paineira. E assim continua a música, né? Muito bem. Obrigado. Muito bom. Muito lindo.